Agora vamos colocar a coluna da esquerda e a coluna da direita. Vamos ver aqui no Fireworks. Eu tenho, na verdade, aqui parecendo 3 colunas. Poderíamos fazer um layout de 3 colunas também, mas eu dividi como coluna da esquerda, esse setor, para informações, e coluna da direita, este outro setor, para propagandas, banners. Né? Por isso que eu coloquei coluna da esquerda e coluna da direita. Vamos piscar aqui, ó. Se eu desligar o olho da coluna E, que é a coluna da esquerda, olha só, eu desligo aqueles elementos e a coluna D, os banners. Vamos lá no Dreamweaver para montar estas 2 colunas. Aí nós já temos algumas propriedades novas para verificar aqui. Então, vou fazer daquele modo rápido. Inserir a tag div será após a tag slider e o nome será coluna E, que é a coluna da esquerda. Então, aqui nos nomes de arquivos podemos escrever dessa forma. É chamado de camel case, ou seja, caixa camelo, porque o jeito de escrever lembra as corcovas das costas do camelo. Ou seja, a gente, para dividir uma palavra da outra, nós utilizamos letras maiúsculas. Mas aqui, para ficar mais compacto, eu vou colocar coluna E para a coluna esquerda. Senão fica muito grande, né? A coluna esquerda. Pode ser assim também, não tem problema. Mas para simplificar, ficar mais rápido, vou deixar coluna E maiúsculo. Assim não tem problema. E já na sequência vou clicar em New CSS Rule, a nova regra de CSS, para este elemento div, que é HTML, para ver como ele vai se comportar. Já está em ID, cerquilha coluna E, vou dar um OK. E nesse caso, eu vou ter que ir em caixa e vou ter que passar largura, porque é uma coluna. Então, ela é menor do que 900 pixels. Ela vai ter 600 pixels de largura e 450 pixels de altura, height. Muito bem. Eu vou aplicar. Falta uma propriedade aqui, mas eu vou deixar assim de propósito para vocês verem o que acontece. Vou dar um OK e vou dar um OK. Então, olha só, ele colocou aqui, esticou o container e colocou, tá com espaço aqui embaixo, ó. Vou clicar uma vez e vou dar um backspace, ele apagou aquele espaço vazio. O site tem que estar sempre colado aqui na base. Ainda vou deixar as frases padronizadas, aqui os textos padronizados dentro das divs. Então, ele já colocou a coluna E aqui na esquerda, com 600 pixels de largura por 400 pixels na altura. E temos essa área aqui na lateral. Vou criar agora a coluna da direita. Botão de novo de inserir tag div, será após a tag, coluna da esquerda, e o nome dela é coluna D. Vou criar a nova regra de CSS, já dou um OK aqui no tipo de seletor. Vou para a categoria caixa, e vou passar a largura de 300 pixels, mais os 600 da coluna, dá 900, né? E a altura, 450 pixels também. Então, vou aplicar, vou dar um OK, e um OK aqui no HTML. Pois veja só o funcionamento normal das divs aqui no HTML. Elas, por padrão, ficam uma abaixo das outras. Ó. E agora, como colocar essas divs uma ao lado da outra? A gente precisa colocar uma propriedade especial de flutuação, é o float, tanto para a coluna da esquerda quanto para a coluna da direita. Então, para a gente voltar na regra e configurar mais naquela janela, basta dar um duplo clique no nome da regra, ó, coluna da esquerda, duplo clique, a gente volta para aquela janela de definição da regra. Eu volto aqui em Box, ele já tem os valores de largura e altura, e temos aqui do lado a propriedade chamada float, que é flutuar. Então, vou pedir para a coluna da esquerda flutuar para a esquerda, float left. E vou aplicar. Veja o que acontece. Vou dar um OK. Olha só o que aconteceu. A coluna continua aqui no mesmo lugar, e a coluna da direita, o texto ficou
compactado bem na diagonal da coluna da esquerda. Na verdade, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. A coluna da esquerda, ao flutuar, ela se destacou da posição que ela estava, ela flutuou como se fosse para frente na tela, como se ela saísse da tela em 3D, como se a gente estivesse usando um óculos 3D. Ela flutuou e liberou espaço. Então a coluna da direita, nesse momento, está aqui embaixo, ó, por baixo da coluna E. Mas o texto não vai. O texto não foi junto, então o texto ficou aprisionado aqui no canto. Para arrumar isso, basta colocar flutuação para a esquerda também na coluna D. Então vou na regra da coluna D com duplo clique, abrimos a definição de regras para cerquilha a coluna D. Vou em Box, propriedade de flutuação, Float Left. Também para a esquerda. Poderia usar Float Right, mas é muito comum a gente usar Float Left na coluna da esquerda e Float Left na coluna da direita. Apliquei, olha lá que ela já foi, e ok, ela está lá. Então, como a largura da coluna E mais a largura da coluna D completam os 900 pixels, aqui fica tudo certinho, tudo encaixado. As medidas devem ser sempre precisas para trabalhar aqui no Dreamweaver. Eu costumo colocar as medidas sempre arredondadas de 5 em 5 pixels. Então não vou ter uma coluna de 289 pixels, eu vou arredondar para 300 pixels. Também não vou ter uma de 601 pixels, vou deixar com 600. Né? Então vou sempre arredondando. Então, dessa maneira, nós configuramos a flutuação da coluna da esquerda e da coluna da direita para poder colocar uma div ao lado da outra. É dessa maneira que a gente faz. No próximo vídeo vamos ver como colocar o rodapé.